Filipenses capítulo 2. Versículo 9 e versículo 10. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Jesus quer tocar em você essa noite. Ele quer te levar para uma posição nova. De compreensão. Os discípulos pensavam que conheciam Jesus, irmãos. Os 12 pensavam que conheciam Jesus. Os 12 pensavam que acreditavam nele. Jesus não deixou os discípulos sem saber. Os discípulos sabiam que ele ia morrer, mas eles não acreditaram. Jesus também falou que ele ia ressuscitar, mas eles não creram. Está muito parecido com os nossos dias. Jesus falou que está voltando. Muitas pessoas não estão crendo. E ele está voltando. Ele está voltando. Você precisa ser levado para esse nível de compreensão, ao ponto de entender que o que ele falou vai acontecer. É real. É real. E o nosso querido apóstolo Paulo lança dos seus lábios, da sua inteligência, inspirado pelo Espírito Santo, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Um dos versículos mais lindos das Escrituras. Exaltando Jesus Cristo. E o versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Irmãos, se nós conhecêssemos esse segredo de fato, oh meu Deus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e no inferno. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e no inferno. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Observe que não haverá um joelho que não vai se dobrar.
não haverá todo joelho vai se dobrar. Todo joelho, meus irmãos. Se dobrar para quê? Para confessar que Ele é Senhor. Se dobrar para se humilhar diante dEle. Se dobrar para de fato compreender, mesmo tarde para muitos, que Ele é o Messias. Pastora, por que hoje essa palavra não se cumpre? Porque essa palavra hoje não é para os soberbos. Essa palavra é para os humildes. Só se dobra quem tem humildade. Só se prostra quem tem humildade. Sabe por que você odeia orar? Porque orar nos humilha. Sabe por que teu ego odeia se prostrar? Porque diante dele você não é nada e você percebe depois que dobra os joelhos. Não é o diabo que vai te impedir de dobrar os joelhos, é você! Agora é o tempo de dobrar. Haverá um tempo que você será forçado a dobrar. Mas agora é um tempo de dobrar. Só os humildes oram. Sabe por que Deus ama quem ora? Porque só humilde ora. Não precisa você me falar. Não precisa você me dizer com a sua cabeça. Mas será que você orou hoje? Está querendo receber alguma coisa agora no culto? Sequer se dobrou. Soberbos não se dobram. Sabe quem é você? Você é com oração ou sem oração. Você vai fazer um discernimento de você mesmo. Quem eu sou, Deus? Ele vai dizer quanto tempo você ora por dia. Quem eu sou, Deus? Quanto tempo você ora? Meus queridos, vai ter que se dobrar. O mundo vai ter que se dobrar. Sabe aquela história de alguém que diz assim, não estou preparado? Vai ter que se dobrar. Nesse dia, que ele conhece muito bem, você vai ter que estar preparado para pegar o seu joelho e colocar no chão diante dele. Nós estamos enfrentando um principado de Jezabel nesse país. Vocês sabem disso, já ministrei muitas vezes sobre a igreja de Tiatira. Já ministrei muitas vezes a respeito do que é o Brasil. A igreja de Tiatira se parece conosco, com o Brasil. E nós estamos enfrentando esse principado. Esse principado, ele tem duas atuações muito fortes. Eu queria que você que está debaixo dele, perceba. Esse principado, ele atua com dois poderes muito fortes. Imoralidade e idolatria. Esse principado atua para contaminar a humanidade com imoralidade e idolatria. Esse principado, quando atua num país,
ele quer controlar a cultura. Eu não vou falar de nada disso hoje profundamente. Nós já ministramos muitas vezes sobre isso. O que nós estamos vendo diante de nós, nesse momento, é idolatria e imoralidade. Quanto tempo você passa no celular, seu crente? Para você dizer que você não tem tempo para se dobrar diante de Deus. Isso é idolatria. O Brasil está atolado, irmãos. Atolado na imoralidade. Não vou dar nenhuma estatística aqui mais, vocês já ouviram tudo. Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui dentro desse lugar, poucos homens escapariam do vício, da imoralidade sexual. Deus ama o Brasil. Que consolo. Que consolo. Deus ama esse país e vai levantar uma multidão de profetas. Para que serve um profeta no meio de uma nação idólatra e imoral? Para tirar as pedras do caminho. Se você ler depois Isaías 62, você vai perceber a poesia do profeta Isaías, falando da unção preciosa de João Batista. Os profetas são aplainadores de estrada. Os profetas tiram a sujeira do caminho. Os profetas arrumam o caminho para que toda a nação caminhe por ele. Eu quero relembrar nessa noite a essa eclésia o nosso papel. Talvez até você estava aliviado, graças a Deus a pastora até esqueceu da torre de oração. Voltei! Eu vou fazer lembrado o Senhor. Diz Isaías: profetas, façam-me lembrar. Como se ele se esquecesse. Ele não se esquece. E eu preciso relembrar essa igreja, o nosso papel. O papel dessa igreja é intercessório. É de interceder, é de ser intercessora. Nós fomos convocados por Deus para interceder sobre as nações. Eu sei que isso para você não é privilégio, para mim é tudo. Quanto tempo eu passo aqui nesse altar? Quanto tempo passamos essa noite de madrugada com algumas mulheres? Porque se você quiser conhecer de fato uma igreja, se ela é boa ou ruim, veja quantas pessoas oram. Quanto mais pessoas oram, mais humildade há naquele lugar. Você pode olhar para a cara dos arrogantes. Eles não têm marcas nos joelhos. Na verdade, nossa geração não tem marcas nos joelhos. Só está entendendo o que eu estou falando quem conhece o Evangelho há 30, 40 anos. Há 50 anos atrás, as mulheres e os homens tinham marcas nos joelhos.
porque eles já se dobravam. Diga comigo, eu sou um atalaia. Atalaia. Nós somos atalaias, meus queridos. Nós somos porteiros das portas espirituais. Sabe de onde? De Jerusalém. O Senhor convocou o seu povo no Salmo 122, versículo 6. O Senhor convocou o seu povo para orar por Jerusalém. E nós somos intercessores, e eu ouso dizer para o Brasil, nós somos porteiros. Sob nossa responsabilidade estão 2 portas, das 12 portas de Jerusalém. Antigamente, alguém que está assistindo a novela Gênesis, deixa eu dar aqui um chá para o Edir Macedo. Alguém aqui está assistindo a novela Gênesis? Muito bom. Não sei se vai ficar ruim, né? Mas eu estou achando muito interessante. Você pode estar vendo algumas cidades dessa época. Cidades como Ur, não é que nós estamos vendo agora, os episódios na cidade de Ur, de onde saiu Abraão. Nessa época, os porteiros, vocês já viram que tem porteiros lá sim, nas portas da cidade? Nessa época haviam porteiros. Isso é tão sério, irmãos, que cada cidade desse país que você olhar, sabe quem são os porteiros de cada cidade do Brasil? A maçonaria. Prefeito Edivaldo Holanda Júnior tirou o monumento maçônico da porta da cidade. Os maçons entraram na justiça, fizeram uma arruaça para botar de volta. Nós precisamos, a eclésia do Senhor, nós precisamos entender que ainda há porteiros em nossos dias. E não somos nós. Para que serviam os porteiros? Eles eram as pessoas designadas para manter a segurança. Eles garantiam que os negócios, que o comércio. Eu achei interessante isso. Eu tinha feito um estudo sobre isso há muito tempo para falar sobre a escola de atalaias com vocês. Nós já demos essa escola aqui. Para que tudo ocorresse desde as portas com justiça sobre a cidade. Depois você pode olhar Isaías capítulo 28, versículo 6, e você vai observar o quanto é sério a questão dos porteiros da cidade. Você pode colocar para a gente, Samanta, por favor? Isaías capítulo 28, versículo 6. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as... Observe como as portas das cidades, elas tinham que estabelecer juízo, justiça. Então quando você vai na torre de oração, que você olha lá e você observa as portas da cidade, blá blá blá. Eram nos portões da cidade que tinham as torres de vigia. Não tem muito tempo que Deus me deu uma palavra profética para uma cidade que é um portal aqui no Maranhão. Ele é um portal entre 2 estados. E Deus falou comigo, e eu falei para aquele pastor, homem de Deus daquela cidade.
Eu falei, o Senhor quer uma torre de vigia entre essa fronteira e aquela fronteira. Infelizmente ele não compreendeu. Sabe por quê? Porque orar não dá lucro, irmãos. Orar não faz sucesso. Orar não vende CD. Orar não dá likes. Eu olhei o índice de mortes no Maranhão. Essa cidade foi a que mais morreu gente de Covid. Os portões das cidades, antigamente, eles se abriam e na entrada das cidades antigas era logo uma praça. Então, quando você ouve falar São Luís, por exemplo, Atenas brasileira, assim? Alguém já ouviu falar esse título? Então, quando você ouve falar esse título e compreenda Atenas, que é uma das cidades antigas, era exatamente dessa forma, portões e uma praça. E nessa praça, observe, eram nessas praças, principalmente as praças dos portões, que eram estabelecidas justiça, eram feitas assembleia, que os gregos chamam de eclésia, ou eclesia. E para os judeus era o lugar que os profetas profetizavam. Diga aleluia. Então os portões se abriam para uma praça, que era um local conhecido, considerado como um local de reuniões da cidade. Consequentemente, lá também era um local de comércio, de negócios. Eu queria que você ficasse também atento, você é um filho meu, amém? Fique atento. Quando você for para alguma cidade do interior, do Brasil, ou de qualquer lugar do mundo, uma cidade histórica, como São Luís, como nós fomos recente, uma cidade próxima, Rosário, cidade da minha sogra, Rosário. Fomos para Rosário, e eu me lembrei das palavras da minha guia lá em Jerusalém. Eu disse para ela, como vocês detectam rapidamente o que é o núcleo da cidade? Ela disse, nós vamos pesquisar o local da sinagoga. O local da sinagoga é o local do comércio, o local da sinagoga é o local do porto, o local da sinagoga é o local também de outros templos que concorriam. Então, basicamente ali eram as praças principais, tudo se fazia ali. Agora, meus olhos sempre quando chegam numa cidade, principalmente histórica, eu procuro o local, aqui não é sinagoga. O que se tem aqui nos locais principais das cidades? Babilônia. Babilônia fica no canto da rua. Ela procura os lugares mais imponentes da cidade. Então era ali que se fazia comércio. Você pode observar que nessas cidades históricas, os maiores comerciantes da cidade estavam sempre ao redor daquela praça. Dessa mesma forma, inclusive Neemias capítulo 8, versículo 1 e 3, Josué capítulo 20, versículo 4, falam das praças que os reis assentavam para estabelecer justiça, das praças que os profetas ficavam para falar ao povo. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ir para o norte de Israel. Amém? Nós tivemos o privilégio, eu e o pastor, de ir para a região norte. E estivemos numa cidade, na verdade, numa região que foi uma cidade chamada Tel Dan, a cidade de Laish. A região
era Fenícia, depois virou a região norte de Israel, chamada de Israel. Ficou Judéia quando dividiu o reino do sul, reino do norte. E nós tivemos o privilégio de conhecer aquela região. E aí nós lemos uma placa dizendo, esse local era um local quadrado assim, cheio de pedras, escombros, mas a arqueologia está recuperando. E lá estava dizendo aqui, era onde o rei assentava para julgar a cidade, numa praça. E lá haviam falsas adorações, adoração a demônios, adoração a falsos deuses. E nós vimos ali aquele local onde era um altar, tanto para adoração a demônios, quanto o outro lado, o local onde o rei ficava sentado assistindo todo o movimento da cidade. Fizemos um ato profético lá, sentamos também no local, oramos. Cantei no local adorando a Deus, pedindo perdão pelos pecados de Israel hoje. Então esses lugares eram lugares que os reis assentavam. Eu queria que você compreendesse isso para que você vá para a torre de volta. Você pode também olhar depois Jeremias capítulo 17, versículo 19 e 20. Mas vamos abrir em Mateus capítulo 16, versículo 18. O que diz aí? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe que de novo nós estamos falando de portas. Quem possui as portas de uma cidade a domina. Então, por favor, compreenda, se você tem um chamado para interceder nesse tempo. Se tu não morreu de Covid até agora, Deus tem um propósito na tua vida. Porque é para todo mundo morrer. Se você está em pé, Deus tem um propósito com você. E quer que eu te diga qual é o propósito? Orar. Orar. Quem possui as portas de uma cidade a domina. A igreja tem uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Irmãos, isso é muito poderoso. Eu estou pregando para o senhor em especial, porque o senhor não tinha ouvido isso ainda. E quem não ouve fica, uau, uau. A velharada de crente aí, amém, amém. Mas os novos na fé, uau, nunca ouviram. É essa esperança, irmão. As portas do inferno não prevalecerão contra a eclésia do Senhor. O que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e o que nós desligarmos será desligado. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Essa vitória foi Ele que nos deu. Não se acostume com isso. Não faça como os discípulos. Ele falou que ele ia morrer, mas ele falou que ia ressuscitar. E sabe o que aconteceu? Todos foram embora quando ele morreu. A primeira etapa, eles já perderam tudo. Então, por favor, o que eu estou falando essa noite pode ser a solução da tua vida daqui para diante. Quando Jerusalém for restaurada no milênio,
e para sempre depois do milênio, as portas de Jerusalém serão abertas. No milênio, as 12 portas reaparecerão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? No milênio, as 12 portas voltarão a ser. Vai ser maravilhoso. Você sabe que Jesus tem um segredo com as portas de Jerusalém? E uma delas é exclusiva dele. A porta dourada. Eu falo porque é exclusiva dele, porque a última pessoa que entrou nela foi ele e fecharam as portas. E a profecia de Ezequiel capítulo 44, versículo 1 ao 4, diz que ela vai se abrir de novo quando ele voltar. Então a porta é dele. Em 1542, 1541, 42, os otomanos reconstruíram as muralhas de Jerusalém e tentaram colocar as portas no lugar. Portas, queridos, tem alguma porta aí que tu possa mostrar? Por exemplo, a porta de Damasco, que é uma das mais belas portas de Jerusalém. Eu estava falando o quê? Isso, perfeito. Então, quando houve a reconstrução dos muros, eles reconstruíram 8 portas. Na verdade, não foram somente eles que reconstruíram. Os franceses, por exemplo, reconstruíram a nossa porta, que eu chamo de nossa, porque é a porta nova, que eu oro por ela. É a porta que está inclinada para a Alemanha. Então eles reconstruíram as portas. Hoje Jerusalém tem 8 portas. Eram 12. E uma delas eu falei que está fechada. Só será aberta quando Jesus voltar. Ele vai entrar por essa porta. A Bíblia diz, se você olhar lá em Ezequiel capítulo 44, do Monte das Oliveiras até a entrada haverá um terremoto. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, haverá um terremoto e a terra vai se abrir e aquele portão fechado vai abrir. E Jesus vai passar por ele e vai entrar direto no templo. Você pode dar glória a Deus e aleluia. Aleluia. Você tem que crer nisso. Não se acostume com isso. Ok. Tu botou na imagem dessa pregação, tu botou uma porta mais bonita do que essa. Aí, basicamente, é hoje. Essa porta é a porta de Damasco. Quando a gente, do lado de lá, né, dentro é a cidade. Então você sai por essa porta, atravessa essa rua e entra noutra rua e vai direto e dobra à direita e você chega no túmulo de Jesus. Vazio. Então aqui é uma das 12 portas que inclusive até hoje elas estão ali. O muro atual de Jerusalém, ele teve essa reconstrução, ele já foi destruído inúmeras vezes e reconstruído. Ainda há pouco, enquanto eu estava adorando a Deus com vocês, eu estava me lembrando, meu Deus, permanece Jerusalém em pé. Deixa Jerusalém em pé. Porque a nossa fé aumenta quando você vai lá. Diga comigo, eu vou. Se Jesus não voltar, irmãos, vamos lá. Você precisa olhar isso tudo. Olha aí que coisa mais fofa. Não tem nada mais lindo do que isso aí. Não tem nada mais. É Jerusalém. Agora eu quero falar com vocês de uma forma profética sobre isso. Os portões da cidade. Pastor, eu já sei dessa história, você já contou 1000 vezes. Vou contar de novo, só estou relembrando. Hoje é um dia de relembrar. Amém?
Porque vocês querem que eu esqueça, eu não vou esquecer. Sabe aquela coisa que a mãe não pode esquecer e o filho fica, bem que ela podia, não vou. Os portões da cidade, eles foram nomeados segundo as cidades para as quais a estrada leva. Por exemplo, porta de Damasco, vocês viram agora. Significa que essa porta vai para onde? Para Damasco, muito bem. Ah, pastor, eu lembro da história daquele rapaz chamado Saulo, que ia para Damasco matar os crentes e caiu, e ficou cego. Exato, ele passou por essa porta, a porta de Damasco, em rumo a Damasco. Então as portas de Jerusalém, elas direcionam para as cidades. Só que mais do que isso, queridos, as portas de Jerusalém, elas direcionam para nações. Nós tivemos o privilégio de subir para a região de Enquerem. A porta de Enquerem fica numa posição alta, e o local onde nós fomos, fascinante, lindo demais em Israel, bem perto de Jerusalém. Nós pegamos a porta de Enquerem. Se você pudesse voar da porta de Enquerem até o fim, você chegaria aqui. Aqui. Então eu peguei a bandeira do Brasil e fiquei no rumo da porta e comecei a glorificar a Deus e orei pelo meu país. Então eu queria que você compreendesse que as portas de Jerusalém, foi descoberto que elas inclinam para as nações da terra. Por isso ela é arredondada e tem 12 portas. Essas 12 portas circulam o mundo. Quem ora dessa forma, ora pelo mundo inteiro. Pastora, será que quer dizer então que Jerusalém é considerado o centro do mundo? Yes. Jerusalém é a cidade centro do mundo. Se você olhar no mapa hoje, você vai perceber que ela não está mais no centro. Dizem que houveram mudanças depois do dilúvio. Então, a senhora está querendo dizer que Jerusalém, desde o início, é Jerusalém? Sim. Jerusalém é de Deus. Nasceu em Deus. Vamos parar por aqui, depois a gente conversa mais. Eu quero só lembrar para vocês sobre a torre de oração. Atualmente, nós temos 2 portas da cidade de Jerusalém comprometidas conosco. Essas 2 portas, elas estão direto, elas dão no Brasil. 2 portas. Ora, se essas portas dão no Brasil, diga comigo, eu tenho responsabilidade por essas portas. Ora, logicamente que sim. Nós somos os porteiros dessa porta. É a porta que dá para o Brasil. E eu gosto de falar isso. Deus puxou para o nosso lado. Deus puxou. Que portas são essas? Muito bem, Mevaseret e Enquerem. Essas portas, Enquerem, irmãos, a porta Enquerem é a porta onde João Batista foi criado. Agora eu compreendo porque esse país tem uma unção de João Batista. Seus hipócritas, lavem os corações. Vocês já viram os pregadores brasileiros? Unção de profeta. Qual é a outra porta que está inclinada para a nossa nação? Mevaseret. Essa, inclusive hoje, irmãos,
Eu tive o privilégio, é tão emocionante quando tu entra naquele túnel que você vai para Jerusalém. Quantos entraram nesse túnel maravilhoso? Pois é, tu entra nesse túnel, aí ninguém te avisa nada. Só diz assim, fecha os olhos. Aí tu fecha os olhos lá dentro do ônibus junto com a gente, né? Aí a gente começa a cantar e tal, e tu fica com o olhinho fechado. Não abre o olho, só quando eu disser, sim. Alguns já começam a chorar. Aí entram naquele túnel, quando a gente diz, abre, você vê Jerusalém inteira na tua frente assim. Coisa mais linda. Sabe que túnel é esse? A porta Mevaseret. A porta Mevaseret. A porta que se tu vier de volta, tu bate no Brasil. E o que é interessante, meus irmãos, é que foi por essa porta que Davi levou a arca do Senhor para a cidade santa. Então nós chamamos essa porta de porta da adoração. Então no Brasil nós temos duas portas muito específicas ao nível espiritual que nós possuímos. Por favor, volte a crer nessas coisas. Volte a crer, meus irmãos. Não deixe o diabo te enganar. Volte a crer e se sensibilizar por causa dessas coisas maravilhosas. A porta Mevaseret é a porta da adoração. E a porta Enquerem é a porta profética de João Batista. Essas duas unções estão sobre o povo brasileiro. Se você crê, dê glória a Deus e aplauda o nome do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Quem deve ser os porteiros das portas do Brasil? Eu e você. Conforme Isaías capítulo 62, 24 horas. Pastora, não vai ficar cansativo demais para a gente orar 24 horas? A gente faz turnos. Fica lá até quando tu aguentar. Eu estou com saudade, irmãos. Vocês lembram quando a gente ficava esperando o outro terminar? Sim ou não? Todas as noites nós corríamos perigo. Todas as noites. Para estar lá a noite inteira. Para o irmão José estar salvo agora. Ficávamos ali, adorando, orando, buscando ao Senhor, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Fazíamos turnos. Pessoas se sacrificavam. Carlos se sacrificou muitas vezes, me esperando o pastor, para ficar com a gente, fazer companhia, depois subia com a gente. Ficava com a chave, esperando o outro irmão chegar. Essa é a nossa história. Conte essa história para os teus netos. Viva esse tempo de Deus para você. Isso nos dá esperança, nos dá alegria, nos dá força, ânimo, irmãos. Só quem viveu na torre de oração sabe o quanto ela é importante. Aquela torre de oração é tão importante. Eu ouvi Fran falar ontem. Deus é tão incrível que se você for 1000 vezes Ele vai falar com você. Quantas vezes você for, Ele vai estar lá para te ouvir, para te responder, para te abençoar, para te dar estratégias, para te dar equilíbrio, para mudar a tua vida. Uma vez ele disse: vai, Gláucia, vai para a torre, sabe por quê? Lá é o comando geral desse estado. O comando geral é uma torre de oração. É de lá que Deus demanda todas as bênçãos para a cidade. Nesse momento ela está vazia. Devemos voltar a orar, meus queridos. Pastor, eu acho que eu nem sei mais orar, porque realmente é verdade, quando nós começamos a perder o treino de intercessão, nós perdemos também a habilidade de orar. Como é que eu aprendo a orar? Orando. Diga para o seu irmão: você aprende a orar?
orando. Eu me lembro, eu não estou nem aí porque as pessoas pensam a esse respeito. Eu adoro a Deus. Eu me lembro quando eu comecei a orar sozinho. Tirava o sapato, botava a bandeira de Israel que eu tinha ganhado no chão e orava em cima dela. Um dia eu vou lá, um dia eu vou lá, um dia eu vou lá, um dia eu vou lá. Senhor, eu vou aqui, eu vou aqui. Meu Deus, eu fui 7 vezes. Você pode dar glória a Deus? Uma vez é difícil, mas se você orou, Ele te envia. Ele te envia. Comece a orar. Comece a crer que Ele está lá te ouvindo. E se for meio vergonhoso para ficar em cima da bandeira ou coisa desse tipo, ore sozinho. Pire sozinho. Senhor, e tal. Deixa Deus te usar. Você jamais será usado em público sem primeiro ter sido usado no privado com Deus. Você não vai conseguir nada diante de Deus e dos homens se você não tiver particular com Ele. Eu quero dizer algo para você essa noite, repito. Procure saber quem você é pelo tempo que você ora. Se você é um cristão que não ora, você está fadado ao fracasso, à infidelidade com Deus. Eu vou encerrar. Volte a orar. Leve sua Bíblia. Pastora, eu não tenho habilidades. Leia todos os salmos que você puder. Lá tem, eu escrevi essa semana. Estava todo empoeiradinho, mudei a folha, botei uma folha mais limpa. Como orar 1 hora. Eu te desafio a orar 1 hora lendo aquilo lá. Está lá todos os pontos, como você deve orar 1 hora. Rapidinho você vence isso. Como orar 1 hora? Por que tem que ser 1 hora? Pelo menos, irmãos, foi o que Jesus falou para os discípulos. Eles dormiram e Jesus disse: vocês não puderam orar comigo nem 1 hora, ou seja, é o mínimo. É o mínimo que devemos orar. Então vá para lá, observe lá, tem no nosso caderno de oração. Você vai observar lá as dicas de como orar 1 hora. Leve sua Bíblia. Uma frase que o Senhor ministrou ao meu coração ainda há pouco. Gláucia, fica do meu lado. Fica do meu lado. Eu sei que pode até parecer medíocre isso, mas o Senhor me transportou a mente para compreender o que é do meu lado. Quando Moisés desceu o Sinai, que viu o povo de Israel adorando o bezerro, o que os levitas fizeram? Ficaram do lado de Deus. Esse é o momento, meus queridos, de nós ficarmos do lado do Senhor, na adoração. Amém? Você deve se separar para orar. Você também pode orar em família. Eu já falei para você o que é orar. É se humilhar. 2 Crônicas 7,14. É se arrepender. É se santificar. A oração é o tesouro que você tem. E é o maior tesouro que você pode ter. A oração ela é tão poderosa que se você orar por um enfermo, ele pode ser curado. Você precisa acreditar, você precisa crer que o Senhor quer te dar unção para orar e curar enfermos. Ontem na vigília, as mulheres que estavam conosco receberam um óleozinho da unção. Eu quero dizer algo para essa eclésia, para essa igreja. Pare de tomar remédio. Ore. Pare de tomar remédio. Ore. Pastora, e se for necessário? Se for necessário. Vai ser o último caso.
Quando você adoecer, você vai lembrar de quê? Orar. Dor de cabeça? Paracetamol? Doril? Dorflex? Orar. Ok? Primeiro orar. Eu quero que você se desafie a olhar a caixa de remédio da sua casa. Se está grande demais, tu está orando muito pouco, hein? Joga logo uns fora lá. Ai, 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 pastora, a senhora está indo longe demais. Uau! Parece que você não crê que Ele ressuscita mortos? Se creres, verás a glória de Deus. Creia nisso, meus irmãos. Vamos ficar de pé nesse instante. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz que a oração do justo tem muito efeito. Esses dias algumas pessoas estão me dando testemunho que estão sendo curadas no culto. Já tem 2 domingos, 3 domingos, que as pessoas me falam, pastora, eu fui curada no domingo à noite. Eu creio nesse Jesus. Ele tem poder para curar. A oração do justo tem muito poder. Tem muito efeito. E eu quero dizer a essa igreja, Deus está separando essa igreja para orar. E se nós nos posicionarmos para orar, meus queridos, Deus vai nos usar com cura. Deus vai nos usar com sinais. Eu fui para a torre essa semana. E foi escandaloso. O governo do estado proibindo comércios de estarem abertos, igrejas estarem abertas. E na nossa esquina, lá no centro histórico, eu ouvia os tambores da idolatria, sem parar, lotado. Eu não consegui orar, eu só chorei. Ontem pela manhã, eu fui orar no meu quarto. Quando de repente eu também ouvi os batuques. O som da idolatria. Sem parar. E eles não estavam tocando assim. Parece que eles estão acelerando a adoração a demônios. É minha obrigação aplainar a estrada essa noite. É minha obrigação como profeta de Deus sobre vocês tirar as pedras essa noite. Tirar a venda dos teus olhos e dizer a você: nós precisamos voltar a ser os porteiros da cidade. E Deus me incumbiu de uma responsabilidade essa noite. Porque uma ovelha nossa me falou que pegou um ônibus errado. E ela desceu numa parada de ônibus. E ela disse que começou a sentir a presença do diabo ali. Era uma pessoa no celular, dizendo que todo mundo ia morrer.
lançando maldições em cima de maldição, em cima de maldição, em cima de maldição, gerando um pânico, um pavor. E ela disse que começou a encostar no cara e começou a repreender cada palavra. Ele percebeu, ficou furioso e se afastou. E ela percebeu que ele não estava falando com ninguém, ele só estava falando alto, para que todo mundo da parada ficasse aterrorizado. Enquanto eu e você acha que está muito bem assim. Irmãos, a cidade está sendo tomada por demônios. Se Deus te der amanhã a oportunidade de passar alguns minutos numa parada de ônibus, cante um hino. Entregue um folheto. Diga que Jesus ressuscitou. Libere uma palavra de esperança para alguém. A cidade está morrendo. Aqui. Pastora, e se a gente morrer? Morreremos. Para a glória de Deus, morreremos. Jesus está aqui.